Olá, tudo bem com você? Comigo tudo jóia? Meu nome é Felipe, eu desenho e leio gibi e hoje eu quero compartilhar com você algo que provavelmente, se você lê quadrinhos, se você tem o hábito de comprar quadrinhos mensalmente ou semanalmente ou não sei, bimestral ou trimestralmente você já deve ter percebido que o preço do quadrinho está cada vez mais elevado. Recentemente, essa semana, eu fui na banca, comprei essa edição aqui do A Saga do Lanterna Verde e paguei R$ 45,90. Ó, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra você, ó. R$ 45,90, tá vendo aí? R$ 45,90. E aí, diante disso, eu me peguei aqui refletindo e pensando sobre isso, que é o seguinte, cara, como que uma pessoa, ou uma família, sabe, não sei, que alguém queira ler quadrinhos, que tem uma renda mais baixa, que não tem uma renda muito elevada, consegue ler quadrinhos. É quase impossível, sabe? Dependendo, tudo bem. Se for alguém que quer muito ler, que gosta muito e que, sabe, que quer muito, muito mesmo e que consiga ali apertar, ele consegue pegar uma edição dessas aqui de R$ 45,90, talvez duas, que já vai dar R$ 90, 92, 91. Mas que essa pessoa não consegue. Só se essa pessoa tiver uma renda bacana, mesmo que não seja nada grandioso, elevado, incrível, espetacular, mas ainda conseguiria. Mas imagina uma família com ali que, sabe, um pessoal que ganha ali um salário mínimo ou dois salários mínimos, que daria aí, sei lá, 2.800 aproximadamente. Para pagar aluguel, prestação de casa, água, luz, internet, gás, mercado, e mais itens básicos de casa, sabe? Fica muito complicado, fica difícil. Eu ainda consigo porque minha renda não é tão ruim assim. Apesar de, abre aspas, eu estar desempregado no momento, então você pode me ajudar com o Pix aqui no canal, tô aqui te pedindo ajuda, mas isso não vem ao caso. Mas assim, minha renda por enquanto ainda mantém, e até de 3 anos pra cá me permitiu fazer isso, mas imagina só alguém que tem uma renda baixa, mesmo que essa pessoa goste muito de ler, isso que ela queira muito, muitas vezes ela não consegue. E aí você vai me dizer, cara, mas você pode comprar gibis em sebos, no sebo é mais barato. Sim, anos atrás, bons anos atrás, os quadrinhos do sebo de fato eram bem mais baratos, muito mais baratos, e para pessoas que não tinham condições de comprar em banca novinho zero bala, era uma opção realmente bem viável. Mas ultimamente também os preços de quadrinhos em sebos, ou usados mesmo no Mercado Livre, nos locais, está quase sempre assim, o preço do gibi novo, ou dependendo da edição, até mais caro do que comprar novo, porque eu já vi edições usadas que o pessoal tava querendo vender por, sabe, pelo mesmo preço dele lacrado na Amazon, na Panini ou no site da editora, ou às vezes até mais caro. Bizarro isso, mas eu já vi. Não me contaram, eu vi. E aí, recentemente eu comprei também. No vídeo anterior eu falei que eu tô lendo aqui o Demolidor. Essa aqui é a edição número 4, que eu comecei a ler ontem. E veja só, eu comprei em um sebo virtual, online. Essa edição aqui foi publicada em 2014 no Brasil, custava R$ 18,90. Ó, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. A luz aqui não vai deixar aparecer, mas ó, deve ter o foco, não sei se deu pra ver, mas R$ 18,90. Eu paguei nessa edição aqui 22 reais. Então olha só, uma edição de 11 anos atrás que custava R$ 18,90, eu paguei 22 reais. E tava mais caro antes, eu fiquei esperando um bom tempo pra baixar, inclusive. Aí eu comprei 5 edições, que deu aí mais de 100 reais, 120 e poucos reais, alguma coisa do tipo assim, com frete e tudo mais, deu 130. E aí qual que é o problema? Os preços são altos, quem quer ler muitas vezes não consegue porque não consegue pagar, e aí qual seria uma das possíveis soluções? Ou por que no passado os preços eram mais acessíveis, ainda que fossem elevados, que tivesse inflação e uma série de fatores, baixa renda da população e tudo mais? Bom, as tiragens eram infinitamente maiores do que são hoje. Porque você tinha um número de leitores bem maior, era mais acessível, você tinha mais gente interessada, e claro, tinha um fator social. Tudo que a gente tinha era o quê? Era a TV, crianças e adolescentes tinham os programas infantis ali juvenis, mas eram todos na parte da manhã, e um ou outro que passava ali no final da tarde. Mas era isso, ou você assistia os programas das 7 da manhã até meio-dia, e depois ali alguma coisa depois das 4 até as 5, e fora isso não tinha mais nada. Então o que você ia fazer? Ou ia brincar na rua, ia jogar bola, brincar de carrinho, ia soltar pipa, ou quem gostava mais de ler, ia pegar um gibi, formatinho e ia ler.
Então as tiragens eram maiores porque tinha mais pessoas interessadas. Tinha também essa questão do hábito de leitura ainda que no Brasil sempre a quantidade de leitores sempre foi muito baixa em relação à população brasileira. Isso é uma discussão antiga, eu não vou entrar nela agora. Mas tempos atrás a gente tinha tiragens maiores. Tiragens maiores deixavam o preço unitário menor, então isso facilitava o acesso. Hoje em dia, como nós temos tiragens cada vez menores, o valor unitário fica mais alto e gera esse problema que a gente já falou, do preço elevado. Hoje nós temos também um outro fenômeno que é o de quadrinhos para colecionador, quadrinhos mais luxuosos, com capa dura, verniz localizada, hot stamping, impressão não sei o que, com bookplate, marcador de página, fitilho, enfim. Isso, obviamente, encarece. E tem pessoas que defendem a tese de que são essas editoras que fazem edições de luxo para colecionador que estão fazendo o mercado de quadrinhos ficar superfaturado, os preços ficarem inflados, impossibilitando que mais pessoas tenham acesso. Mas isso, a meu ver, não faz sentido. Talvez eu esteja errado. Vamos pegar o exemplo do pessoal do Pipoca Nanquim. Os quadrinhos dele, tirando raras exceções, são quadrinhos mais luxuosos, são quadrinhos com acabamento de luxo, com capa dura, formato maior, e toda aquela coisa realmente pro cara que coleciona. O público-alvo do Pipoca Nanquim é exatamente esse pessoal. É um pessoal que tem um poder aquisitivo um pouco mais elevado, que é um colecionador e que vai realmente, que está disposto a pagar um valor mais elevado para ter aquele quadrinho que ele vai pegar, vai ficar bonitão, que ele vai ler e depois ele vai deixar ali como item de decoração na prateleira da estante dele ali. Então é um público, sabe? E o pessoal critica eles, fala que eles estão fazendo com que os quadrinhos fiquem mais caros e etc, etc. Não só eles, mas outros juntos. Mas assim, nesse caso eu não vejo isso. O pessoal do Pipoca Nanquim tem um público específico, que é esse público de colecionadores, que tem poder adquisitivo maior e que se interessa por obras que já estão, inclusive, fora de catálogo há muito tempo no Brasil. Ou até mesmo que nunca nem chegaram no Brasil. A maioria das obras deles são obras mais antigas, que saíram nos anos 80, 70 no Brasil. E que eles pegam, relicenciam, fazem uma versão luxuosa realmente para esse público mais velho, saudosista, que tem um poder aquisitivo maior. E muitas vezes, mesmo que eles fizessem num valor mais acessível, sabe, o grosso dos leitores da população não ia querer ler, não ia estar interessado. Porque o que mais vende ainda no Brasil, querendo ou não, tirando Turma da Mônica, que é o que mais vende realmente, ainda pelo menos, é isso aqui, é gibi da Marvel e da DC. É Superman, é Lanterna Verde, é Homem-Aranha, é X-Men, que são extremamente conhecidos devido aos filmes, aos jogos, aos desenhos animados, a todo um contexto de anos e anos e anos e anos dessas marcas sendo marteladas e mostradas em todo lugar, a todo momento. E claro, sem contar os leitores das antigas que se interessam ainda por esses materiais, que é também o público mais velho. E aí, diante disso, como fazer com que essas publicações ficassem com um valor mais acessível, mais barato? A primeira solução, a mais básica, seria ter, de fato, tiragens maiores. Mas é inviável uma editora, seja lá qual for, fazer tiragens maiores se não tem pessoas suficientes para comprar, porque eles vão fazer, vai ficar mais barato, mas não vai vender e vão tomar prejuízo. Então, esse ponto não tem como fazer isso. Para ter uma tiragem maior, tem que ter mais leitores. Mas eles poderiam fazer com a qualidade inferior. Tira a capa dura, tira verniz localizado, tira fitilho, tira bookplate, tira o papel offset ou couché, coloca o papel jornal como era antigamente. Vai baratear? Vai. Mas o público que ainda compra, que ainda tem algum poder aquisitivo para comprar, já está acostumado com, sabe, o mínimo aqui, que é isso aqui. Couché, colorido, lombada quadradinha. Então assim, se você reduzir isso, existe um risco muito grande desse pessoal que tá comprando isso aqui reclamar, ainda que pague mais barato. Agora, é claro, eu tô falando isso de orelhada, eu não fiz uma pesquisa de campo pra ver se esses leitores topariam comprar revistas no formato antigo dos anos 90, 80, mesmo que com valor mais reduzido. Agora, a meu ver, outro dia conversando aqui, batendo um papo no Messenger do Facebook, e caraca, eu sou uma das poucas pessoas que ainda bate papo pelo Messenger do Facebook. E aí, conversando com um colega de profissão, ele me mandou um vídeo de um canal do YouTube falando sobre essa questão, etc. E aí eu falei pra ele, cara, eu tenho uma teoria de algo que poderia talvez ajudar a aumentar o público
leitor, incentivar mais pessoas a lerem quadrinhos, ou até mesmo pessoas que nunca leram, descobrirem como é legal e bacana ler uma história em quadrinhos, seja de qual gênero for, porque vai ter gente que vai gostar de super-herói, vai ter gente que vai gostar de cowboy, vai ter gente que vai preferir mangá, vai ter gente que vai preferir romance, tem gente que vai preferir policial, ou suspense, ou ficção científica, ou fantasia, ou comédia. Tem gêneros de todos os tipos, histórias de todos os tipos. Mas o que incentivaria, qual seria uma maneira viável e eficaz, a meu ver, analisando todo o mercado de merchandising, propaganda, marketing e divulgação de produtos ao longo dos anos? Qual seria uma possível maneira? Seria essa. Conseguir, de alguma maneira, que pessoas influentes, influencers ou pessoas famosas, influenciadoras com grande poder de influência na população em geral, começassem a incentivar essas pessoas a lerem. Seja fazendo postagens em suas redes sociais, stories, posts, ou até mesmo incentivos feitos nas programações de TV. Porque veja bem, tá, tudo bem. Ainda que hoje, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui da Rede Globo. Ainda que hoje a Rede Globo não tenha mais a audiência que já teve anos atrás nas novelas, nos programas, ainda tem uma parcela muito grande de pessoas que acompanha. Se você já assistiu novelas em algum momento da sua vida, você vai reparar que sempre que algum personagem popular em uma novela da Globo começava a falar uma determinada frase, um bordão, em poucas semanas, em poucos dias, grande parte da população estava repetindo a mesma frase, o mesmo bordão. Não é brinquedo, não. Com certeza você já ouviu essa e se lembra e passou anos da sua vida escutando a sua tia, ou a sua avó, a sua mãe, ou até você mesmo utilizando esse bordão. Sempre que alguma personagem de novela começa a utilizar um determinado adereço, um colar, um lenço no cabelo, um tipo de penteado, um modelo de óculos ou o que quer que seja, em pouco tempo esse tipo de adereço de produto que essa mulher da novela, que essa personagem popular da novela utiliza, começa a ser vendido e você começa a ver à torta e à direita mais e mais pessoas utilizando igual. O corte de cabelo parecido, o lenço no cabelo, o colar, o tipo de roupa, o tipo de cabelo, o que quer que seja. Então, na minha teoria, uma maneira de incentivar isso seria o quê? Colocar ali, em cada programação, em cada novela, algum personagem ali lendo naturalmente. Não aquela coisa de, oi, eu sou fulano, lê aí que é legal. Não, é assim, ó, ele ali lendo, falando, pô, que legal isso aqui. E um personagem que constantemente estivesse ali, lendo quadrinhos, falando de quadrinhos, ou mesmo que não fosse quadrinhos, mesmo que fosse literatura, livro mesmo, sabe? Sei lá, ó, Harry Potter, ó, tivesse ali alguém lendo Harry Potter, ou qualquer coisa do tipo. Parênteses, eu não gosto de Harry Potter. Isso aqui é da minha esposa, eu dei pra ela de aniversário. Não gosto de Harry Potter, desculpe. Mas, sabe, que fosse Harry Potter, ou Percy Jackson, ou, sabe, sei lá, qualquer coisa. Se esse pessoal quisesse, poderiam fazer isso. Isso seria bom para o mercado como um todo, seria bom para a cultura do país, iria gerar economia, ia reduzir o custo dos quadrinhos, ia ser bom para os colecionadores, para os leitores, pessoas que não leem iriam adquirir o hábito de leitura, ia ter mais autores tendo a possibilidade de começar a produzir e vender, porque ia ter sabe, toda uma cadeia girando, de vendedores, livrarias, bancas, gráficas ganhando, escritores, desenhistas, tradutores, o pessoal da logística que distribui, sabia ser toda uma cadeia sendo alimentada. Mas aí é claro, eu não sou um ingênuo, eu não sou utópico e eu sei que ninguém vai fazer isso, porque ninguém vai fazer isso pelo bem da humanidade, pelo bem da cultura, pela expansão cultural, pelo aumento de leitores no país. As pessoas só fazem isso se elas tiverem uma contraparte, um retorno. Seria excelente se o Neymar utilizasse as redes sociais dele para incentivar todos os sei lá quantos milhões de seguidores que ele tem para lerem um gibi, um livro. Ou, sei lá, eu falei Neymar, mas poderia ser, sei lá, ó, eu não acompanho muito esse pessoal famoso, então eu tô falando Neymar porque foi o primeiro que me veio na cabeça, mas pode ser o Neymar, ou junto com o Neymar pode ser o Neymar, sei lá, quem eu vou chutar um monte de gente aqui, ó, Ney Matogrosso, alguém do Big Brother, que eu não sei quem é também, que eu não assisto, alguém de TV, essas duplas sertanejas famosas aí, sei lá, Maiara e Maraísa, Simone e Simaria, Leandro e Leonardo. Leonardo não existe mais, meu Deus. Leonardo, pra você ver como eu sou velho, eu não lembro de mais nada, não acompanho essas coisas. Mas sabe, imagina todo esse pessoal que você conhece aí, que é famosão, que tem redes sociais com milhões de pessoas assistindo, acompanhando, comentando e acompanhando e vendo, e na TV e nos programas. Se esse pessoal resolvesse assim, tivesse um lampejo de bom senso, falasse, vou fazer algo de bom pela sociedade do meu país, vou fazer um ato aqui de voluntário. Vou começar a divulgar nas minhas redes
obras de quadrinhos, de editoras, de autores, mesmo que fossem autores independentes, para ajudar o pessoal independente, sabe? Imagina o poder de influência que isso teria, o alcance que isso teria. E é claro, queriam ter algumas pessoas que queriam pura e simplesmente olhar uma coisa ou outra, ou uma história específica, simplesmente porque aquela pessoa que ele admira indicou. Ela ia olhar, ia ok, não curti, parei. Mas dentro dessa quantidade de pessoas que iriam olhar e não iriam se interessar, ia ter uma parcela que ia começar a ler, ia se interessar. Ia ler um primeiro e depois ia ver, tá, mas além disso aqui, o que mais tem? E a partir daí a coisa ia melhorando. E se fosse sendo feito isso constantemente, paulatinamente, isso iria talvez dar resultados. Mas eu sei, como eu disse, eu não sou utópico, eu não sou ingênuo. Eu sei que esse pessoal não vai nunca fazer isso de graça por pura bondade. E outra, eles nem são obrigados a fazer isso, ninguém é obrigado a nada. Mas se fizessem, certamente, isso seria de grande ajuda. Agora, algo aqui, uma grande viagem, uma brisa total da minha mente seria: e se, de alguma maneira, eu não sei como aí, isso teria que ser planejado, sabe? Enfim, eu tô jogando aqui, ó. Alguém do governo de algum lugar, não sei, governo federal ou estadual ou municipal de alguma esfera, criasse algum projeto, um vereador, um deputado, quem quer que seja. Algum modo, um projeto de incentivo para, sei lá, para pessoas famosas, pegar esse pessoal famoso e, sei lá, criar algum sistema incentivando essas pessoas a divulgarem, a incentivarem a fazer projetos de divulgação em suas redes sociais e tudo mais, de incentivo à leitura, e esse pessoal fosse, assim, compensado de alguma maneira, sei lá, não com dinheiro físico direto, mas tendo algum percentual de, sabe, de abatimento nos seus impostos, vai, sei lá. Vamos pegar de novo aqui o Neymar. Vou usar o Neymar de novo, por exemplo, aqui. Vamos lá, Neymar, ó, seguinte. O que você acha de pegar aqui tantas obras em quadrinhos de literatura, fazer X stories, X postagens nas suas redes, no seu Instagram, no seu TikTok, falando, sei lá, ó, tô lendo aqui Demolidor, gosto de Demolidor, bacana, olha só, pô, que legal, esse personagem é super bacana, gosto dele também, gosto do Lanterna Verde, sei lá, fazer aquele tipo de postagem que é o que eles fazem sempre de publi, de produto, de tudo, no mesmo padrão. Só que aí, o cara fazendo isso, ele ganharia, de alguma maneira, abatimento de, sei lá, 10%, 5% no imposto de renda dele. Isso talvez fosse um incentivo para esse pessoal fazer. Não dar dinheiro para esse pessoal, sabe? Não fazer coisa do tipo, vou criar uma propaganda com algum famoso sendo pago para incentivar um gibi que vai passar na Globo, que a Globo também vai receber tanto de dinheiro para divulgar. Não, teria que ser um negócio assim, que não vai sair dinheiro. Você pega a fama, a influência desse pessoal, dá um incentivo para eles fazerem isso, porque eles não vão fazer isso de graça nunca, é claro, mas que não saia dinheiro diretamente dos cofres públicos. Que não seja também igual a Lei Rouanet, porque também é imposto lá, toda aquela coisa que você já sabe, mas é um dinheiro que já ia ser captado pelo governo. Então, tudo bem que aqui nessa proposta que eu tenho, teria uma redução de imposto a ser pago também, mas ainda assim, essa pessoa que está deixando de pagar o imposto é ela, o influenciador, o divulgador, que deixaria de pagar um percentual de impostos, que seria abatido por esse trabalho de propaganda de incentivo cultural para a população. E isso iria, como eu já falei anteriormente, possivelmente ajudar a toda uma cadeia ao redor do mercado de quadrinhos a crescer. Isso iria gerar dinheiro no caixa de várias pessoas, de editoras, de gráficas, de distribuição, logística, banca, e esse dinheiro, toda essa cadeia paga impostos, então esse dinheiro iria cair no cofre do governo de qualquer jeito. Então assim, ele ia deixar de ganhar um percentual do imposto do Neymar, que eu usei como exemplo, mas ia ter toda uma cadeia girando, uma economia girando e caindo impostos no cofre do governo, então não iria perder tanto dinheiro. Acho. Mas isso aqui é só uma grande viagem da minha cabeça, é só talvez o delírio de um cara que adora ler quadrinhos, adora ler gibis e que está se encontrando num cenário onde é cada vez mais difícil, cada vez mais complicado conseguir ler o seu precioso e amado gibizinho. E diga-se de passagem, eu tô me tornando um fã do Lanterna Verde. Eu comecei a ler Saga do Lanterna Verde e tô gostando, viu? Tô gostando. Então talvez isso aqui vai entrar mais. Vai fazer parte da minha galeria de personagens que eu curto também. Mas, sabe, se você ficou aqui até agora,
Eu acredito que você, assim como eu, você é alguém que adora história em quadrinhos, gibis, mangás, fumete, banda desenhada, não sei como você chama. Eu te agradeço a sua presença, agradeço a você a sua presença e perdoe se eu dei umas gaguejadas, eu tô cansado, eu tô reformando meu apartamento, tô cansado pra caramba. E esse tema me deixa meio doido, então me perdoe, mas é um prazer te ter por aqui, ter tido a sua presença até aqui. Se você ainda não é inscrito, eu te peço, se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta o que você acha, se você tem comprado gibis mensais, se você não tem, se tá difícil, se tá fácil, qual que é a sua situação hoje diante do seu hobby de quadrinhos. Conta pra mim, eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que curtem quadrinhos também. Como eu já falei, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta. Muito obrigado pela sua presença. Te aguardo aqui no próximo vídeo. Até mais. Um grande abraço. Valeu. Até.